Então, basicamente, uma vez que foi apresentado as portas lógicas fundamentais e que se encontrou a conexão entre números binários e circuitos eletrônicos, agora convém entrar de fato numa área da eletrônica digital que se refere à álgebra, tá? Então, antes de entrar nessa área, convém fazer uma revisão, tá? Isso aqui é caráter de revisão, certo? Então, o que é álgebra? O que se conhece por álgebra, certo? Então, é a ciência do cálculo das grandezas representadas por letras. Então, nós temos números, tá? 2, 3, 4. Nós usamos esses números para se referir a quantidades e em muitas situações do cotidiano, nós encontramos problemas que envolvem números e uma quantidade que a gente não conhece. Para essa finalidade, nós utilizamos equações. Para resolver as equações, nós arbitramos que uma quantidade é desconhecida. Então, quem fez avanço e introduziu essa grande área da matemática, que é a álgebra, foi essa referência aqui, tá? É extremamente antigo, tá? Foi desse ano aqui. Então, esse pesquisador ele desenvolveu trabalhos importantes em matemática, geografia e astronomia, e basicamente a álgebra tem um dos registros, tá? Esse não é o único e talvez não seja o mais antigo, então fica o espaço para alguém que tenha informação compartilhar, mas basicamente esse livro aqui é uma referência importante em estudo da álgebra, tá? Ele é uma das origens. Então, essas propriedades auxiliam na solução de equações. Quais são as propriedades? A associatividade, tá? Então, a ordem da soma aqui não altera o resultado, tá? A dos produtos também não altera. Comutatividade. Existência do elemento neutro, então, se adicionar uma quantidade nula a uma outra quantidade, a outra quantidade não muda. Se multiplicar ela por uma unidade, ela também não muda. Distributividade. Então, por que é importante o estudo da álgebra? É porque com essas propriedades a gente consegue resolver equações de uma forma mais rápida, mais prática e mais direta também, tá? Então, alguns detalhes. Essas propriedades elas foram provadas, tá? Então todas elas têm a prova. E a gente, quando não quer estudar de fato o campo da matemática com profundidade para realmente fazer pesquisa em cima disso, a gente usa esses resultados, tá? E aceita eles como verdadeiros. Então, no contexto da eletrônica digital, considerou-se o uso da álgebra booleana, certo? Então, bom, por que a álgebra booleana? Porque a álgebra booleana, ela é uma álgebra orientada ao sistema binário, tá? Sistema binário. Porém, ela foi desenvolvida muito antes do advento das portas lógicas, tá? Por quê? Porque nessa época, então, ela foi proposta pelo pesquisador o George Boole. Ele era matemático, filósofo, lógico, tá? E cientista da computação. Então, assim, nessa época já existiam problemas de lógica, tá? A finalidade era atender demandas de algum tipo de guerra que tinha na época, tá? Então, codificação, decodificação de mensagem, essas coisas. Então, basicamente, a álgebra booleana é o tipo de álgebra utilizada para descrever os circuitos que podem ser construídos pela
combinação de portas lógicas, tá? Então, quando foi descoberta a porta lógica, associou-se o conhecimento que o George Boole havia deixado para a humanidade, certo? Associou-se o conhecimento que ele criou com esse circuito de porta lógica. E a associação foi bem sucedida. Por quê? Porque as portas lógicas elas conseguem operar segundo o sistema binário, tá? Então, por exemplo, a porta lógica ela sintetiza o nível lógico 0 ou o nível lógico 1. Uma outra forma de interpretar isso, nível lógico baixo, nível lógico alto. Ela opera com situações em que ela pode ser acionada considerando escuro ou claro, ou seja, a gente conecta aqui um sensor de luminosidade e consegue sintetizar essas duas condições. Então, o estado das variáveis na álgebra booleana, ele é binário, desligado, ligado, falso, verdadeiro, 0 volts, 5 volts, aberto, fechado. Então, os mais comuns de se referir na álgebra booleana é esses dois aqui, tá? 0 ou 1, nível lógico baixo, nível lógico alto. Então, o que é a álgebra booleana no contexto de portas lógicas? Quando se associou à álgebra booleana que o George Boole havia deixado, surgiu na seguinte necessidade, tá? Uma vez que nós temos portas lógicas, essa aqui é a AND, a gente pode conectar elas, tá? Então, por exemplo, pode ser feita a conexão com a porta lógica NOT, com a porta lógica OR, aí aqui pode ser conectada outra porta lógica, certo? Aqui pode ser A, aqui pode ser outra entrada. Então a gente observa que a conexão de portas lógicas agora vai criar funções lógicas, certo? O que são as funções lógicas? São funções que conseguem determinar com boa precisão o que acontece com a saída de acordo com determinadas combinações nas entradas, tá? Então, A, B, C, D são variáveis, tá? São variáveis, tá? Então, quais os estados que essas variáveis podem assumir? É o que está aqui. De uma forma geral, a gente considera 0 e 1 quando vai lidar com funções lógicas, certo? Então, basicamente, o que a álgebra booleana ela tem a ver com a porta lógica, tá? Então, a gente observa aqui, e a maneira mais simples de fazer isso é considerando a porta lógica NOT. A gente observa que se a gente colocar nível lógico 0, a saída é 1. Se a gente colocar nível lógico 1 na entrada, a saída é 0. Então, isso já foi provado ali do amplificador diferencial, tá? A questão é como que isso pode ser expresso em álgebra booleana. Então, a gente observa que o George Boole ele criou essa representação aqui, tá? Primeiro, ó, isso aqui é uma igualdade, tá? Segundo, o A é a entrada. Terceiro, tá? Isso aqui e isso aqui é uma inversão. Então, quando se denota que S é igual a A e essa barra aqui, a gente está querendo dizer o seguinte, que se o S é igual a 0 e tem essa barrinha, ou seja, a gente está testando essa primeira entrada aqui na função,
a gente sabe que isso aqui é igual a 1. Tá? Então, essa barrinha, ela denota o complemento. Então, se a entrada é 0, certo? Se a entrada é 0, a gente sabe que a saída é 1. Na álgebra booleana, convém dizer o seguinte: se a entrada for 0, substitui o 0 no A. Faz o complemento de 0. Qual é o complemento de 0? É 1. Ou seja, qual é a condição oposta a 0? É o 1. Então, esse S vira 1. E aí, esse 1 se refere a esse 1 que está aqui na tabela verdade, ok? Então, agora, se o A for igual a 1, nós temos que S é igual. Pode usar parênteses também, A complementar, ou seja, S é igual a complementar de 1, e isso aqui é igual a 0, tá? E aí nós temos essa segunda linha aqui, ok? Então, basicamente, a álgebra booleana, ela oferece um caminho para que o projetista encontre, através da função booleana, a tabela verdade da porta lógica, certo? Então, a gente não precisa mais recorrer ao circuito com transistor ou com MOSFET. A gente lê a função booleana ou lê a porta lógica e já sabe qual é a função, qual é a operação lógica que está associada, ok? E aí ele se pergunta, por que essas três aqui são as fundamentais? Porque a gente conhece a lógica das três, tá? Elas foram validadas pelos circuitos. Quais circuitos? Os circuitos que nós exploramos, empregando a célula fundamental, que é a com transistor. Então, por exemplo, essa condição aqui da porta lógica OR, lá do circuito, a gente sabe que a tabela verdade ela possui as seguintes possibilidades. A gente sabe que só na última possibilidade... Opa! Aqui troquei, tá? Então, a gente sabe que apenas a primeira possibilidade é 0, as demais são 1. E, bom, como isso se traduz nessa expressão booleana? Então, a gente tem aqui uma soma que não é uma soma na álgebra booleana, tá? Isso aqui é uma operação ou, certo? E a gente lê da seguinte forma. Então, se a gente considerar primeiro essa linha da tabela verdade, se A é igual a 0 e B é igual a 0, a gente substitui na função booleana da porta lógica ou. Então, S é igual a 0 ou 0, o resultado disso aqui é 0. Por quê? Porque se nenhuma das entradas for conectada a uma fonte de tensão, a saída é 0. Agora, observem o que acontece quando a gente testa a outra linha. Então, agora vamos considerar que A é igual a 0 e B é igual a 1. O S vai ser igual a 0 ou 1. Como que se lê isso aqui? 0 ou 1. O que acontece com a saída? A saída é igual a... Opa! A saída é igual a 1, tá? A saída é igual a 1, que é o resultado que está aqui.
E aí, olha que interessante, por que é importante destacar que não é uma soma? Pelo seguinte, a gente vai considerar agora a condição que A é igual a 1 e B é igual a 1. Então, substituindo na função booleana, S é igual a 1 ou 1. Sistema binário não tem dígito 2, tá? Então, isso aqui não pode ser igual a 2, tá? Isso aqui é igual a 1. Aí é que está o detalhe. Por que é igual a 1? Se a gente está vendo aqui 1 mais 1. Porque não é uma soma, tá? Aqui é o sistema binário. A operação OU, e a gente viu pelo circuito, tá? Eu vou retomar ali a imagem do circuito. A gente observa que não se soma tensões aqui no circuito. Ou o LED acende, ou o LED apaga, tá? Ele não acende mais apaga ao mesmo tempo, tá? Então, basicamente, tá? No sistema binário, quando a gente tem essa condição, tá? O resultado é 1, ou seja, o LED está aceso, a luz está acesa, a afirmação é verdadeira, é binário, tá? Tem que tomar cuidado com isso, pessoal. E também é importante agora examinar essa terceira função lógica. A gente sabe lá da tabela verdade que nessas possibilidades, somente a última, a saída é 1, tá? As demais, a saída é 0. E, da mesma forma que a gente fez com os anteriores, se a gente substituir esses valores de entrada na função lógica, então, se o A for igual a 0 e o B for igual a 0, S é igual a e B, ou seja, 0 e 0, a gente sabe que a saída é 0. Então, S, se ele for igual a 1 vezes 1, considerando que A é igual a 1 e B é igual a 1, se a gente considerar isso, a saída é 1, por quê? Porque o LED ele vai acender, certo? Então, aqui é tudo binário. E a gente observa que para as demais linhas isso vai se sustentar. E o mais importante, esse aqui agora é o operador E. Esse que está aqui, o complementar, é o operador não, e esse que está aqui é o operador ou. Então, agora a gente está na álgebra booleana, tá? Tem que esquecer da álgebra um pouco, tá? Isso vai ser diferente, de fato. E, bom, qual é a finalidade de se estudar, de se criar uma álgebra booleana? Conforme foi mencionado anteriormente, uma vez que se criou as portas lógicas fundamentais, a associação das fundamentais, observem, ó, conexão aqui, ó. Agora vai ter muitas conexões aqui. Se consegue criar circuitos combinacionais. O que é o circuito combinacional? É uma associação de portas lógicas com a finalidade de implementar uma determinada lógica, tá? Então, implementar uma determinada lógica. E aí, o mais importante aqui, tá? A saída
ela depende da combinação das entradas. Do ponto de vista de álgebra booleana, S agora é uma função de A, vírgula B, vírgula C e tantas quantas outras. Aqui são entradas e, no nosso caso, saídas, certo? Então, tem alguns circuitos aqui e qual é o objetivo? O objetivo é o seguinte, dado esse primeiro circuito aqui, qual é a função booleana dele? Agora a gente usa os operadores lógicos. Então, a gente sabe que essa porta lógica é uma AND e essa aqui é uma OR, certo? O operador é o ponto de multiplicação, operador símbolo da soma, tá? Então, o que a gente faz? A gente sabe que, lendo a tabela verdade da porta lógica E, a saída ela vai ser a entrada E, a entrada C e a entrada B. Então, observem que a lógica da porta lógica OU está conectada na saída S. Então, a saída S ela é igual a entrada A ou, observem que tem uma conexão física aqui. Então, essa saída, cuja lógica é C e B, ela vai ser uma entrada da porta lógica OU. Então, vai aparecer aqui também, ou C e B. Então, isso aqui é uma função lógica também, certo? Qual foi a diferença agora? A diferença que é importante enfatizar agora é a seguinte. Observem aqui, ó, apareceu nessa função lógica termos, certo? Então, essa função lógica tem dois termos. Por quê? Porque ela está usando uma porta lógica OU, certo? A porta lógica E, ela não cria termos adicionais, ela cria um termo, certo? Então, agora, se a gente analisar o caso que está mostrado aqui por esse circuito combinacional, a gente sabe que aqui é uma porta lógica E, tá? Porta lógica AND, porta lógica AND. A função lógica dessa porta lógica é tal que aqui na saída é A e B, e esse A e B por conexão física, porque é um fio aqui, tá? Ou é um fio ou é silício, se tiver no chip. Ele vai estar conectado aqui nesse ponto, então aqui nesse ponto é A e B. C e A, esse termo que está aqui, esse S, eu vou escrever aqui, tá? S é igual a A e B, ou seja, essa entrada aqui e essa entrada aqui. Então, essa função booleana é a função que descreve esse circuito combinacional. E aí entrou uma informação nova. O que seria o descrever? Ora, a gente pode testar aqui. Então, vamos considerar que a gente deseja saber qual é a tabela verdade desse circuito. Por quê? Porque o que descreve a lógica é a tabela verdade. Então, a gente tem a entrada a entrada B, a entrada C e a saída S, tá? Como são entradas, a gente pode conectar fontes de tensão aqui, tá? Pode conectar uma fonte de tensão aqui, pode conectar uma fonte de tensão aqui, pode conectar uma fonte de tensão aqui, tá?
E a gente pode manipular essas fontes de tensão. Então, se a gente, por exemplo, colocar 0, 0, 0, ou seja, coloca as três fontes de tensão no negativo da fonte, tá? Aplica o nível lógico 0, tá? O que vai acontecer aqui? A gente não precisa agora consultar o circuito lá do transistor. A gente consulta a função lógica. Então, S é igual a 0 e 0 e 0. A gente sabe que isso aqui é 0, então a saída é 0. Então, a gente pode trocar agora. Aqui é 1, 0, 0. E aí a gente pode testar, né? Então, S é igual a 1, E0, E0. A gente sabe que esse resultado vai ser 0. E a gente coloca aqui 0. Então, com a função lógica, a gente consegue encontrar todos os valores da saída, certo? Então, por isso que é importante encontrar as funções lógicas, tá? Então, por exemplo, a função lógica desse circuito que está aqui. A gente sabe que aqui é uma porta, é uma OR, aqui é uma NOT, aqui é uma AND. Então, aqui nesse ponto, na saída, a gente sabe que a lógica é a operação OR das entradas. A gente sabe que na saída da porta lógica NOT é a inversão das entradas. E aí aqui é um detalhe, tá, pessoal? Observem que por conexão física, a saída está conectada na entrada. E a saída da porta lógica OR é o que está aqui, ó, é a operação OR das entradas. Então, tudo isso aqui fica invertido, tá? E a gente sabe que a operação E, ela efetua a operação de uma entrada e a outra entrada, que no nosso caso é tudo aquilo que está ali, tá? Por quê? Por conexão física, a saída da NOT é conectada na entrada. Então, essa aqui é a função lógica dessa porta lógica aqui. E aí a gente consegue agora, através da identificação da porta lógica e das funções lógicas, encontrar as funções lógicas do circuito, tá? A gente sabe que aqui é A ou B, porque aqui é A ou B. Aqui é a inversão disso aqui, né? Então fica A ou B invertido, complementar, no caso, que é o que se costuma usar na literatura. E da mesma forma, a gente tem o mesmo resultado aqui também. Opa, me precipitei, tá? Então, na saída da porta lógica, AND é A e B. Na saída da porta lógica NOT é o complementar de A e B. Então, sempre colocando parênteses, tá? Para denotar que é a inversão desse resultado aqui. Então, o S aqui é A e B. Certo? Bom, então aqui tem um exemplo, tá? Que ele fica maior, tá? Por quê? Porque o circuito digital, ele tende a ficar maior, certo? Agora que se pode associar essas portas lógicas, existem inúmeras associações e inúmeras possibilidades para se implementar qualquer lógica com qualquer número de entradas, tá? Então, essa porta conectada com a inversora, ela é uma porta lógica muito importante, tá? Ela é a porta lógica NOR, tá? Essa porta lógica, por sua vez, ela foi mostrada na figura anterior, no slide anterior, ela está repetida ali. Essa aqui é a NAND, certo? Então, o que são essas portas lógicas, conforme foi mostrado na figura anterior? Equivale a essa aqui, tá? Equivale a essa associação
da porta lógica OU com a porta lógica NOT e da porta lógica E com a porta lógica NOT, tá? Então, a abreviação delas, na verdade, não é abreviação, tá? É porque como essa função aqui, ela se demonstrou importante nas aplicações, a indústria e a academia resolveram implementar essa função lógica aqui. Então, tem uma porta lógica que é associada por essas duas, que ela é comercializada, tá? A mesma coisa aconteceu com essa porta lógica aqui. Elas são secundárias porque observem que a composição delas é a partir de portas lógicas fundamentais, tá? Então, se o projetista ele tem as três portas lógicas fundamentais, ele consegue gerar elas, por isso que elas não são as fundamentais, certo? Então, basicamente, aqui é NOR, né? NOR, NAND, NOR e uma NOR. Bom, então o que a gente sabe dessas portas lógicas, tá? Porta lógica NOR, a função lógica é A ou B, só que é o complemento, certo? E bom, o que seria isso em termos de tabela verdade, tá? Então, tem que colocar aqui as possibilidades, tá? Por quê? Porque duas entradas tem essas quatro possibilidades que estão aqui. Então, a gente observa o seguinte, se a gente colocar a primeira possibilidade, tá? Então, S é igual a 0 ou 0, complemento. A gente sabe que na tabela verdade da porta lógica OU, tá? A gente tem B, a gente tem a saída S. Então, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. A gente sabe que para qualquer uma das entradas que for igual a 1, a saída é 1. Nesse caso, observem que aqui é 0, tá? Corresponde a essa primeira linha aqui da porta lógica OR. Deixa eu arrumar aqui só para ficar mais claro, tá? Que a gente pode consultar isso ao longo da análise. Então, isso aqui é igual ao complementar de 0. Só que 0, o complementar, isso aqui é igual a 1, tá? Então, a gente sabe que aqui a saída é 1. Então, nessa primeira combinação, a saída é 1. Tá? Nas demais combinações, isso fica interessante, tá? A gente só vai colocar a segunda linha que está ali e já vai identificar. É 0 ou 1, complementar, vai ser o complementar de 1, por quê? Porque a gente sabe que para qualquer uma das entradas igual a 1, a saída é igual a 1. Então, nesse caso que está aqui, esse resultado vai ser igual a 1. Complementar de 1 é 0. Então, aqui é 0. Pela mesma razão, aqui é 0. E aí, observem que nessa situação, 1 ou 1, então, S é igual a 1 ou 1 e o complemento disso. A gente sabe que 1 ou 1 é igual a 1, tá? Porque o sistema é binário, né? Então, o complementar disso também é 0. Então, aqui é 0. Essa é a tabela verdade da porta lógica NOR, tá? Então, por isso que ela é A ou B complementar. E a NAND, ela vai ter um comportamento similar ao da NOR, tá? Mas vai para a tabela verdade é similar, tá? Vai ser um pouquinho diferente. E aí observem que uma vez que a gente conhece as funções lógicas, a gente não necessariamente precisa entrar em detalhes sobre a tabela verdade, tá? Então, a NAND é AB, né?
AB e o complemento, lembrando que isso aqui denota o complemento. Então a gente sabe que aqui na saída, as entradas envolvidas, A e B, então aqui é AB, tá? Vou fazer de outra cor aqui, só para melhorar a nossa didática aqui, tá? Então a gente sabe que aqui é AB. A porta lógica NOR, entradas envolvidas C e D, a gente sabe que aqui vai aparecer C ou D, complemento. A NAND, entradas envolvidas D e a gente sabe que aqui vai aparecer D e A, complemento. Porta lógica NOR, entradas envolvidas B e C, a gente sabe que a saída é B ou C ou complemento, certo? Então agora observem que por conexão física, essa saída ela vai ser conectada à entrada da END, tá? Então aqui por conexão física, e agora a gente tem que identificar o que acontece nessa porta lógica OR. Então nesse ponto é a operação OU entre as duas entradas. Então é complementar de D e A, tá? Ou complementar de C ou de novo D. Então é C ou D. E aí, pessoal, é o complementar de tudo, tá? Por conexão física, essa função lógica vai aparecer aqui e vai aparecer aqui. Então, AND, nesse ponto, a gente sabe que o resultado da operação AND é A, B e observamos aqui a outra entrada, DA ou C ou D. Complementar aqui. Complementar aqui também. Essa AND aqui de baixo é a operação E entre as entradas. Então, B ou C, complemento dos dois. Operação E, aí convém usar parênteses. Tá? DA ou C ou D, complementar. Então agora a última operação lógica que tem aqui é uma operação não ou, certo? Da porta lógica NOR. Então basicamente quais são as entradas? Por conexão física, a saída dessa END está conectada na entrada da NOR e a dessa END também conectada na NOR. Então o que a gente vai ter? A gente sabe que a função lógica da NOR é x ou y, complemento. Então, todo esse termo aqui vai ser igual ao x e todo esse termo aqui vai ser igual ao y, tá? Então, ao escrever todo esse termo, tá? Eu vou tentar escrever ele aqui. Vou até mudar a cor aqui para ficar diferente do nosso raciocínio. Então, vai ficar AB ou DA ou C ou D. Agora a gente escreve a negação. Não pode esquecer dos complementos, tá? Senão isso aqui induz ao erro. Ou, abre parênteses, B ou C, ou DA ou opa, ou C ou D.
os complementos aqui, complemento nesse, complemento nesse, complemento nesse e o complemento de cima, tá? Todo mundo aqui vai receber um complemento, tá? Então agora observem que todo esse circuito combinacional ele obedece a essa função lógica, tá? Então observem que todas as entradas que estão conectadas no circuito, elas vão ter influência no nível lógico que vai aparecer na saída, certo? Mas o objetivo nesse exemplo é só mostrar a função lógica. A função lógica, ela vai ser essa aqui. Então, só para enfatizar, tá? A associação dessas portas lógicas ali já foi comentado. Essa aqui é a NOR. E aí lembrem que ela tem aquela bolinha ali para denotar o complemento, tá? E a NAND, tá? Se encontra circuito integrado delas, tá? E elas são bem empregadas em diversos circuitos, como se pode observar na eletrônica digital. E uma aplicação direta dessas portas lógicas é a geração de outras portas lógicas secundárias, tá? O que seriam outras secundárias? São funções lógicas que elas se justificaram, tá? Porque, por exemplo, esse circuito, a função que ele desempenha é recorrentemente empregada em sistemas digitais. Aí o que a indústria fez? A indústria passou a fornecer esse circuito pronto, para o projetista não precisar comprar portas lógicas e fazer essas conexões aqui, tá? Essas conexões já vêm no circuito integrado. Então, esse circuito que está aqui, ele gera essa porta lógica que vai ser mostrada aqui na figura, tá? Então, basicamente, qual é a função lógica que ela executa? Tendo a entrada A, a entrada B, a saída vai ser A ou B. E a questão é, por que agora o símbolo de positivo ele recebeu um círculo, tá? Então a explicação vem da tabela verdade desse circuito. Se a gente observar a tabela verdade de todo esse circuito aqui, a gente vai observar aqui 4 possibilidades, tá? Eu vou arrumar aqui porque aquele símbolo ali não necessariamente é um 0, tá? Aquilo ali é um derromba. Opa. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Então, a tabela verdade desse circuito que é igual a esse, ela funciona da seguinte forma, tá? Aqui tem um detalhe interessante, tá? A gente observa que a saída só é 1 na condição em que uma entrada é 0 e a outra entrada é 1. Ou seja, quando A é diferente de B, S é igual a 1. Então, essa característica confere a essa porta lógica o nome de ou exclusivo. Ou do inglês, exclusive or, certo? Então, basicamente, é essa função que ela executa. Extremamente importante, tá? Principalmente em operações aritméticas. Se usa muito essa função que está aqui, tá? Essa A ou exclusivo B.
Então, a outra porta lógica de interesse é a que está aqui embaixo, realizada por Nendes. Então, observem que ela vai ter o mesmo símbolo que a porta lógica ou exclusivo, tá? AB, só que ela tem um complemento, tá? Então, o que, que ela faz aqui? O S é igual a ou exclusivo, B, isso aqui é complemento. Essa função lógica, a literatura também representa como A, não ou exclusivo, B. Então, o nome dessa porta lógica é denominada exclusive not or, ou não ou exclusivo, certo? A tabela verdade vai ser o oposto da tabela verdade que está mostrada para a porta lógica XOR, certo? Então, A, B, saída S. Vou mostrar todas as possibilidades aqui. A tabela verdade agora, ela é o seguinte. Então, olha que interessante. Somente nas combinações em que A é igual a B, S é igual a 1, certo? E, bom, a literatura, ela denomina essas portas lógicas como XOR, XNOR. Então, esses nomes aqui são os nomes mais comuns dessas portas lógicas, certo?